Olá, pessoal. Então, aqui nós temos o primeiro exemplo da aplicação de derivadas, tá? Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Sabemos que a área de um quadrado é dada em função da medida do seu lado. Determine a taxa de variação média da área do quadrado em relação ao lado, quando este varia de 2,5 para 3 metros, tá? Então, da geometria, a gente sabe que a área de um quadrado em função do lado é dado por área igual a L ao quadrado. Ou seja, tu tem um quadrado, a medida do lado é L, então, para mim determinar a área é lado vezes lado, então é lado ao quadrado. Como nesse item A eu quero saber a taxa média de variação da área em relação ao lado, quando ele varia de 2,5 para 3 metros, então nós temos que x1 é igual a 2,5 e x2 é igual a 3, tá? Como eu quero a taxa média de variação, então, eu vou pegar a variação da área, que é a variável dependente, em relação à variação da variável independente, que é a medida do lado, tá? Então, eu tenho que fazer a área quando o lado mede 3, menos a área quando o lado mede 2,5, dividida pela variação do lado, então, que é a variação da variável independente. Então, nós temos aqui, aplicando nessa função da área, nós temos, então, 3 ao quadrado e aqui menos 2,5 elevado ao quadrado, cujo resultado está aqui, que é 9, menos 6,5, que dá 2,75. A variável independente, então, varia de 2,5 para 3, então, a variação dela é 0,5, 2,75 dividido por 0,5 é igual a 5,5. Então, essa daqui é a taxa de variação média. Média da área, tá? Taxa de variação média. No item B, ele quer saber a taxa de variação da área em relação ao lado, quando este mede 4 metros. Então, é a taxa de variação, tá? A taxa de variação, ela é dada pela derivada, tá? Então, lembram-se que a área é igual a lado ao quadrado, tá? Então, a derivada da área, utilizando a regra do tombo, tu tem igual a 2L's. Aqui eu tenho uma outra representação da derivada. Derivada da área em função do lado, tá? É igual, posso representar dessa forma aqui, porque aqui está representada a área do quadrado, é igual a 2L. Então, essa representação aqui de derivada, ela tem um formato diferente, mas ela representa a mesma coisa que está representado aqui. Eu tenho derivada e aqui derivada, tá? Agora, eu quero saber a taxa de variação quando o lado mede 4 metros, tá? Então, eu vou calcular a taxa de variação. Então, a taxa de variação é dada pela derivada da área em relação ao lado, quando o lado mede 4. Então, como a derivada da área deu 2L, então 2 vezes a medida do lado que eu quero, igual a 4. Então, a taxa de variação da área em relação ao lado é igual a 8 metros quadrados, porque nós estamos falando da taxa de variação da área. Então, como é da área, é dado em metros quadrados.